Conceito de forma e espaço. Espaço. Extensão do campo tridimensional que abrange tudo o que nos cerca. É onde as coisas do mundo sensível existem, e no qual nos deslocamos em 3 dimensões: esquerda e direita, para frente e para trás, e para cima e para baixo. Relações de posição entre corpos. Intervalo vazio entre corpos, partes de um corpo ou entre objetos. Forma: estrutura, organização e disposição das partes ou elementos de um corpo ou objeto. Modo pela qual uma determinada coisa em um dado contexto se revela à nossa percepção. São atributos de uma forma: sua configuração, seu tamanho, sua textura, sua cor e sua localização. As formas geométricas foram feitas para simplificar e compreender as coisas do mundo. E também foram criadas essas formas para que ficasse mais fácil de fazerem os cálculos. Idealização e concepção da forma. Ponto. Um ponto marca uma posição num campo espacial, conceitualmente não possui dimensão e é fixo, estático, sem direção. Linha. Um ponto estendido transforma-se em linha. Conceitualmente tem comprimento e expressa direção, movimento e crescimento. Plano. Uma linha estendida transforma-se em um plano. Conceitualmente tem comprimento e largura. Volume. Um plano estendido transforma-se num volume. Conceitualmente tem comprimento, largura e profundidade. Formas geométricas puras. Quadrado. É uma forma pura que contém 4 lados e 4 ângulos iguais. Nesta imagem, temos um quadrado que seria a forma pura original, que são dados outros quadrados, como subtração no espaço, que formam os vãos de uma sala a outra e que constitui toda a estrutura da faculdade. Retângulo. É uma figura geométrica formada por 4 lados. Dentre os lados, 2 deles são menores, o que difere 2 quadrados e que nesta imagem também formam os vãos de uma sala a outra. Círculo é o conjunto de todos os pontos do plano cuja distância ao centro é menor ou igual ao raio e que subtrai os tubos de ventilação do espaço. O triângulo é uma forma pura que contém 3 lados. Nesta imagem, o triângulo distorcido formam as janelas. Filippo Brunelleschi foi o primeiro arquiteto a estudar com profundidade a arquitetura antiga, buscando medir monumentos rigorosamente e procurando métodos para transpor as relações métricas para o papel. Através de seus estudos, desenvolveu a perspectiva linear, que consiste num processo geométrico de projetar o espaço numa superfície plana. Sua principal característica é o ponto de fuga, para onde seguem séries de linhas paralelas. Essa descoberta de Brunelleschi foi a mais científica que artística e ganhou grande importância entre os artistas, pois era objetiva e racional. A perspectiva matemática tornou possível a representação de um espaço tridimensional numa superfície plana, fazendo com que todas as medidas permanecessem medíveis. Assim, tornava-se possível reconstruir a planta de um edifício a partir de seu desenho em perspectiva. Por meio de seus estudos e utilizando-se de criatividade e destreza, Brunelleschi combinou os elementos clássicos sem quebrar o ritmo, introduzindo um novo tipo de abóbata cuja superfície curva era formada pela parte superior de uma cúpula de raio igual à metade da diagonal do compartimento quadrado, na qual seria sobreposta. Seus arcos assentavam sobre colunas nas paredes externas, evidenciando os contornos ou juntas das unidades. Evitando as arestas e nervuras, Brunelleschi criou uma abóbata de uma só peça, simples e geometricamente regular, que fez de cada trama uma unidade distinta. Com o ressurgimento das formas e proporções clássicas, Brunelleschi transformou a linguagem arquitetônica da época em um sistema estável, preciso e baseado com estudos científicos.
Le Corbusier. Uma de suas principais contribuições afora o repúdio a estilos de época foi o entendimento da casa como uma máquina de habitar, em concordância com os avanços industriais. Sua principal preocupação era a funcionalidade. As edificações eram projetadas para serem usadas. Definiu a arquitetura como o jogo correto e magnífico dos volumes sob a luz, fundamentada na utilização dos novos materiais, concreto armado, vidro plano em grandes dimensões e outros produtos artificiais. Uma de suas preocupações constantes foi a necessidade de uma nova planificação urbana mais adequada à vida moderna. Álvaro Siza Vieira Joaquim de Melo, conhecido como Álvaro Siza, é um renomado arquiteto português frequentemente considerado um dos grandes nomes vivos da arquitetura e urbanismo moderno no mundo. É um dos mais importantes profissionais na história da arquitetura em Portugal. A simplicidade, aliada à sofisticação no que nos diz respeito à concepção e realização de seus projetos arquitetônicos, renderam a Siza amplo conhecimento mundial e grande influência sobre o urbanismo na contemporaneidade. O diálogo profundo e permanente com o ambiente ao redor é uma das marcas registradas do estilo de Álvaro Siza. O trabalho do arquiteto é profundamente marcado por influências minimalistas e modernistas. A simplicidade na concepção, a busca pela eliminação dos excessos e a necessidade de se explorar ao máximo os materiais e elementos são as características mais marcantes do estilo de Álvaro Siza. O expressionismo também aparece como referência frequente em seus projetos, nos quais sempre encontra espaço para retratar emoções, tal qual um artista. Peter Eisenman. O renomado arquiteto, teórico e educador Peter Eisenman tem 85 anos de idade atualmente. Atraiu atenção pela primeira vez nos anos de 1960, quando fazia parte do New York Five, um grupo que compartilhava interesses na pureza das formas arquitetônicas. A obra de Eisenman, seja construída, escrita ou em desenho, se caracteriza pelo desconstrutivismo, com forte apelo aos signos, símbolos e processos de criação de significado. Diversas vezes, Eisenman se mostrou uma figura controversa no mundo da arquitetura, já tendo confessado, inclusive, seu desinteresse pela sustentabilidade ambiental. Para o arquiteto, o ponto de partida para sua arquitetura estaria na transformação da geometria dos objetos. Seu pensamento mesclou, nestes projetos, a racionalidade de um objeto puro, o cubo, e a neoplasticidade com o qual remodelou a figura tridimensional original, retirando algumas de suas identidades iniciais, adotando funções e volumetrias diferenciadas e ajustando-se com grelhas estruturais complexas para alcançar os objetivos propostos.